Amém, igreja, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Pamela aqui falando do canal Desafio da Restauração. E vamos lá? Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu me coloco diante da Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me use, fale comigo. Pai, não tem nem como ser eu ministrando, é o Senhor, então eu preciso da Tua ajuda, Espírito Santo. Fale conosco. Nos ajude a entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, usa-me, que o Senhor venha destruir tudo aquilo que tenta nos afastar de Ti, nos impedir de ouvir a Tua voz. Senhor, alcance o maior número de vidas, Pai, para ouvir essa palavra, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e desde já eu te agradeço e que toda honra e glória sejam dadas a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Bom, vamos ler Efésios 6, do versículo 10, né? Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam-se toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Amém? Aí eu vou continuar lendo aqui que fala da armadura, né? Versículo 14. Assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça, como calçados, usem a paz, as boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Amém, igreja? Glória a Deus. Igreja, nós vamos falar rapidamente sobre a nossa luta no mundo espiritual. Primeiramente, né? O Senhor já nos capacite, né? Porque não é algo fácil de se falar. Mas, enfim, vamos lá. A gente viu aqui, né? Deus está explicando por meio da palavra dele que a nossa luta, ela não é contra as pessoas, né? A nossa luta, ela é contra os inimigos, contra os espíritos da maldade, né? Que ele fala aqui, ó, contra os inimigos, contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Ou seja, nossas lutas, né? Tudo é no mundo espiritual. Eu ouvi até isso ontem da minha pastora, que tudo é no mundo espiritual. Nós, cristãos, tudo que nós vamos fazer, tudo é no mundo espiritual. Seja você comer, seja você beber, seja você trabalhar, seja você ir viajar. Tudo que você vai fazer começa, né, no mundo espiritual. Tudo o mundo espiritual está envolvido. Tanto que um exemplo que algo que aconteceu comigo nesse final de semana, eu fui para uma viagem de mulheres da minha igreja, achando que era algo assim só para a gente poder se divertir um pouquinho, né? Mas uma luta, gente, uma luta, carro quebrando, filha ficando doente, e acontecendo um monte de coisas, situações. Eu não estava nem entendendo, porque eu achava que era algo que eu só ia me divertir, né? Que eu só ia ter um tempo para mim. E quando eu cheguei lá e houve algumas ministrações, houve coisas, Deus havia preparado coisas fenomenais ali naquele lugar, e aí eu comecei a entender o porquê da luta, né? Então você vê, até por uma viagem, a gente tem luta, né? O mundo espiritual começa a travar suas guerras ali, né? Anjos contra demônios, né? Tentando aí paralisar, né? Os inimigos do povo de Deus, tentando aí paralisar
a nós, né? E os anjos do Senhor guerreando em nosso favor, Deus ali pelejando por nós, né? Dando ordem aos teus anjos para pelejar a nosso favor. Então a gente precisa entender um pouquinho sobre isso. Eu tô dando um exemplo bobo de uma viagem, mas é para vocês entenderem que numa coisa como essa, a gente precisa também, né? Só um minuto, gente. Perdão aqui, gente. Eu fui só tirar o silenciador aqui do aparelhinho. Tirar não, colocar. Então, gente, para você ter, se numa situação como essa, existe essa guerra espiritual, imagina em algo que nós podemos dizer que é a restauração de uma família. A guerra é bem maior, acredito eu, né? Então, assim, nós precisamos entender contra quem nós estamos lutando, amém? Contra quem? Contra os verdadeiros inimigos, né? Contra aquele que está escondido dentro da tua casa, sabe? E ontem eu cheguei dentro da minha casa, espiritualmente, existe pessoas querendo se levantar contra, uma pessoa, né? Querendo se levantar contra nós, sendo usada ali pelo diabo, né? Pelo inimigo para querer destruir a nossa família. E ontem, quando eu cheguei na minha casa, gente, eu me arrepiei inteirinha. Então, assim, a gente precisa ter um pouquinho de discernimento espiritual, porque a gente não sabe o que o inimigo está preparando, né? O que o inimigo está usando. E você vê, a minha família já foi restaurada, né? E isso não quer dizer que a luta acabou. Isso não quer dizer que nunca mais o diabo vai se levantar contra mim. Pelo contrário, ainda mais agora que nós estamos com o canal e tentando ali ajudar as pessoas a se posicionar e a ter as suas famílias restauradas. Então o diabo ele quer de alguma forma destruir aquilo novamente. Então a gente precisa entender que a nossa vida é uma batalha constante no mundo espiritual. Amém? Primeiro entenda isso. Em tudo que você for fazer, gere primeiro no mundo espiritual aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Repreenda as ações, as ciladas e armadilhas dos seus inimigos. Ah, Pamela, eu vou trabalhar. Ora antes, você não sabe o que o diabo preparou para você naquele dia. Né? Não sai da sua casa sem você orar, né? Sem você pedir para o Senhor te revestir, te proteger, te guardar a sua entrada e a sua saída. Deus te guardar no caminho até o trabalho e na volta. É para Deus proteger você e a sua casa, proteger seus filhos. Ah, tô deixando meus filhos. Não, Pamela, vou deixar meus filhos na escola, tá tudo tranquilo. Não. Você não sabe o que vai ser jogado na mente deles. Você não sabe a que situações eles estão sendo expostos. Você não sabe se existe alguma criança, alguém ali usado pelo inimigo para tentar fazer alguma maldade contra os seus filhos. Então a gente precisa o tempo todo orar e nos blindar nossa casa, nossa família. A oração, gente. Por isso que a Bíblia fala orar o tempo todo. Por que orar o tempo todo? Porque essa é a nossa realidade. A gente precisa orar o tempo todo, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento. Ah, mas eu não gosto de ficar orando o tempo todo. Mas você precisa. Eu também não vou falar para vocês que eu gosto o tempo todo de estar orando, parando para orar. Orar é falar com Deus, né? Mas orar, falar com Deus eu gosto. Mas eu falo assim, às vezes eu falo de orar em questão de você guerrear, de você batalhar, de você repreender, de você pedir algo. Às vezes você tá cansado, você, né? Fica meio assim, né? Quer descansar, quer fazer outra coisa. Mas a gente precisa ter isso na nossa mente. Porque nessas coisas que a gente vai dando permissão para nossa carne, que a gente vai fazendo a vontade da nossa carne, não vamos orando, o diabo não está brincando de ser diabo. Ele está ali pronto para querer destruir você e a sua família. Como ontem eu cheguei na minha casa, estava tudo preparado aqui, né? Tava tudo armado aqui, né? E ali eu tive que orar e ainda assim o inimigo vem com levante e a gente tem que permanecer orando, né? Inclusive nós vamos começar uma campanha agora no canal e depois eu vou mandar a chamada aí para vocês e eu espero que vocês participem, amém? Então, a nossa luta começa no mundo espiritual. Mas como que eu vou batalhar? Como que eu vou orar? Por isso que existe até existem 3 vídeos, se eu não me engano, o poder da oração, 1 e 2, né? E também estratégias de oração pela família.
que também é um vídeo que eu postei, que tem aqui no canal. Você vai lá na playlist de posicionamentos, esses vídeos estão lá para facilitar vocês acharem aí, né? E então dá uma revisada um pouquinho nisso. E o que nós temos que fazer? Orar, jejuar, andar na palavra de Deus em obediência, né, gente? Não tem como você ir para cima do inimigo com brecha. Também temos um vídeo que fala, né? Não lute com brechas. Assista esse vídeo, também está na playlist de posicionamentos. Porque você vai levar pancada, né? Às vezes as coisas acontecem, não sei porque está acontecendo isso. Está lutando, amarrando o cão, mas está andando com brecha. Está andando no pecado. Então, isso vale para você, isso vale para mim. A gente fala aqui, mas isso começa primeiro por mim. Isso vem primeiro ao meu confronto, né? Então, a gente precisa vigiar e orar. E o vigiar e orar, né, gente? Não basta só você orar. Você precisa vigiar. Que às vezes o diabo vai preparar uma situação, algo ali dentro da sua casa, de repente um negocinho pequeno começa a virar uma confusão. E se você não orar e vigiar, o diabo, ele pega aquilo ali para te destruir, para te paralisar, para você não lutar, para você ficar com brecha, para você machucar alguém, para você ferir alguém, para você não perdoar, para você ficar ferido sem perdão também da outra pessoa. Então, assim, ele sempre aproveita as oportunidades que ele tem. E eu falo que é difícil, às vezes a gente tem esse discernimento. Muitas das vezes já aconteceu muitas vezes, incontáveis vezes, que eu só fui entender que aquilo que aconteceu, uma briga, uma discussão, que gerou uma confusão, assim, que uma coisa tão pequena foi gerada espiritualmente. Havia um espírito ali querendo fazer confusão, espírito de briga, de discórdia, de rebelião, de rebeldia, de confusão. E eu não discerni aquilo. E a gente acha que é a pessoa que a gente está discutindo e a gente não discerne que existe um espírito, um demônio ali agindo por trás daquilo, dando risada na nossa cara, né? Então a gente precisa ter esse discernimento. Estou falando de coisas pequenas, mas imagine você levando isso a um nível de restauração de família, que é um nível bem maior, né? É um nível onde o diabo realmente quer destruir de fato e de verdade. Então a gente precisa realmente se posicionar. Se posicionar por meio dessas coisas que eu já falei para vocês: orar, vigiar, viver em oração, em jejum. O jejum, ele vai criar o que em você? Uma autoridade maior. Você vai se fortalecer do espírito, né? E existem certas castas que só saem por meio de jejum e oração. Então, jejua, querido. Jejua. Todos os dias. Eu jejuo praticamente todos os dias. Então, a gente tem que ter isso no nosso coração. Por mais que seja difícil, a gente precisa viver assim, né? Faça campanhas. Você que está buscando pela restauração da sua família, até mesmo depois da restauração, porque o OH não quer largar, a OM não quer abrir mão, né? O diabo usa as pessoas para querer te humilhar, usa familiar, usa tantas situações para que quando o cônjuge volta, né, até mesmo começa a agir na sua mente ali, né? Como tenho quem ouviu meu testemunho, tem uma playlist de testemunhos também. Vocês podem acessar os 2 testemunhos que tem lá, né? Então quem ouviu meu testemunho vai entender um pouquinho do que eu estou falando, porque o diabo ele quer ali o tempo todo destruir, né? Colocar na nossa mente por que você está se sujeitando aquilo novamente. É uma pessoa que fez tanta maldade para você. Ele tenta o quê? Ele tenta distorcer a vontade de Deus para sua vida. Ele tenta dizer para você que a vontade de Deus é ruim e que a vontade dele é boa. Mas se você lembrar do que você passou no deserto, né, de tudo que você sofreu no deserto, como que isso é bom? Então a gente precisa realmente confiar no Senhor, entender o que Deus está falando. E independente do que o diabo fala para você, não deixe ele fazer ninho na sua mente. Amarra isso, repreende isso em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, igreja, fazer campanhas, né? Como eu falei, andar em obediência à palavra do Senhor. E o que mais irá fazer total diferença na sua vida é a sua intimidade com Deus. É você priorizar o Senhor acima de tudo, você ter intimidade com o Senhor, buscar o Senhor face a face. Senhor, me transforma. Senhor, eu quero a Tua presença. Senhor, enche-me de Ti, fala comigo. Senhor, você buscar ali a palavra de Deus todos os dias. Paulo, olha para a mamãe.
Só um minutinho, gente. Perdão, pessoal, aconteceu uma situação aqui. Enfim, então, gente, a gente precisa viver tendo esse relacionamento com Deus, tendo intimidade com o Senhor, buscando a palavra do Senhor, lendo a palavra, porque aquilo que o diabo diz a seu respeito é a palavra de Deus que vai dizer o contrário e que vai fazer você acreditar em Deus, naquilo que Deus diz a seu respeito, vai fazer você crer nas promessas infinitas que Deus tem em sua palavra, vai fazer você crer que Deus te ama, né, que você é amado pelo Senhor, que você, como eu vi ontem da minha pastora, né, nós somos como Moisés, tirado das águas, né? Moisés, ele podia seguir 2 linhas de pensamento. A graça e a misericórdia de Deus por ter tirado ele das águas e que Deus tinha um propósito, Deus tinha preparado algo maravilhoso para a vida dele, né? E que tudo aquilo que ele havia passado foi um livramento de Deus, foi algo que Deus permitiu aquilo na vida dele para levar ele para viver coisas maiores, para ser transformado pelo poder de Deus, né? E ser um profeta como ele foi. Ou Moisés poderia usar essa situação. Nossa, eu fui jogado no rio Nilo, eu fiquei ali dentro de um berço, me abandonaram, eu sou desprezível, eu sou um rejeitado, eu não sou amado, né? E aceitar aquilo que o diabo quer impor em nossas mentes, né? As mentiras dele. Então, por isso que a palavra é importante para a gente entender quem nós somos e confiar no Senhor. Amém? Então, igreja, a gente precisa viver dessa maneira, amém? Que todo mal, em nome de Jesus, saia das nossas vidas, que nós venhamos realmente estarmos livres no Senhor, que nós venhamos realmente travar essa batalha, sabe, de verdade, indo para cima, mas da forma correta, não de qualquer maneira, amém? E permita-se o Senhor te transformar, amém, igreja? Permita o Senhor te transformar, não esqueça disso. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, amém? Compartilhe essa palavra, deixe o seu like, se inscreva no canal, amém? E sempre que vocês forem lutar, não se esqueçam de se revestir da palavra, da armadura de Deus, que a gente leu aqui, né? Que começa aqui no Efésios 6, do 14 ao 18, que fala da couraça da justiça, da cinta da verdade, do escudo da fé, da espada, que é a palavra de Deus, das sandálias do evangelho, né, da couraça da justiça, já falei, do capacete da salvação, deixa eu ver mais, tem mais alguma coisa aqui, do escudo da fé, enfim, leiam a palavra, guardem isso, Efésios 6, do 14 ao 18, que fala da armadura de Deus. Sempre que você for para qualquer batalha, gente, não faça isso, não vá sem orar isso antes. Tome posse disso, Senhor, em nome de Jesus, eu tomo posse do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé, da espada que é a tua palavra, das sandálias do evangelho, da cinta da verdade, e também se aproprie da paz do Senhor que guarda a mente e o coração de vocês, que está em Filipenses 4, do 7 ao 10 também. Se apropriem dessa palavra também, em nome de Jesus. E aí sim, depois que você tomou posse disso, e já declara que você tomou posse disso pro dia inteiro, né? Porque você não sabe que momento que o diabo vai querer te atacar, né? E aí sim você vai pra guerra, amém? Não vai pra guerra sem se revestir da armadura do Senhor. Glória a Deus. Compartilhe essa mensagem, igreja. Que Deus abençoe vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal. E até a próxima. Que Deus abençoe.